Shalom Lerolam, aqui é o Pablo Felipe, e você está no canal do Aleph Altav, continuando o nosso estudo de Tehillim, Kuf Yud Tet, Salmo 119. Hoje vamos concluir a primeira parte desse salmo fantástico, que na verdade é uma obra-prima no que diz respeito à organização. Nós sabemos que esse salmo ele possui 22 partes, cada qual com 8 versículos. Cada parte desta tem como tema uma das letras do alfabeto hebraico, totalizando então 176 versículos, todos eles pautados, falando sobre a palavra do Senhor, a Torá, a instrução, os ordenamentos, os mandamentos do Senhor. Então é uma obra-prima que traz essa homenagem, essa exaltação à palavra do Senhor. E hoje, como eu disse, vamos concluir a primeira parte. Perceba aqui que os 8 primeiros versículos todos começam com Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E hoje vamos falar aqui desses dois últimos versículos dessa primeira estrofe. Diz aqui: Oderha beyosher levav, belomidi mispatei tzedekeha, et hokeha esmor, al tazvini ad meod. Vamos entender esses versículos. Então, nós temos o primeiro aqui, Oderha beyosher levav. Oderha. Oderha, nós temos aqui um verbo muito importante, que é esse verbo aqui, ó. Yud, Dalit, Re, Yadá. Esse verbo significa louvar. E é interessante porque lá em Gênesis 29, 35, esse verbo é mencionado quando se dá o nome de Judá, um dos patriarcas, um dos 12 patriarcas de Israel. Então, Yudá, em hebraico, vem desse verbo, significando louvarei ao Senhor, louvo ao Senhor, algo nesse sentido. E aqui nós temos esse verbo no ifil, esse grau conhecido como ifil, no imperfeito ou incompleto, dependendo da gramática que você utilizar, ou também ictol, ok? Que expressa normalmente essa ação incompleta, podendo expressar um futuro, mas também, dependendo do contexto, um passado, uma vez que, como já sabemos, o verbo hebraico ele difere consideravelmente do verbo da língua portuguesa. Mas temos aqui então o ifil no ictol, na primeira pessoa, como um singular, né? Eu, mais um sufixo da segunda pessoa masculina singular, tu. Então diz aqui, o que significa essa primeira pessoa aqui? Eu louvarei, ok? Eu louvarei, ok? Od. Aí tem o sufixo, ra, que significa tu. Eu louvarei a ti, eu louvarei você, eu te louvarei, ou louvar-te-ei, conforme aí ao estilo do português que você queira empregar na tradução. Te louvarei. Be-yosher. Be-yosher. Nós temos aqui, então, o muito conhecido prefixo be, que significa em, no, nessa preposição, em, no. Be-yosher. Yosher significa retidão, probidade, integridade, essa gama de ideias relacionadas com essa, vamos dizer assim, essa justiça, essa probidade, essa integridade, retidão, algo correto, algo certo. Então, eu te louvarei com integridade, com retidão. Perceba que o B aqui pode ser traduzido em retidão, na retidão ou com retidão, certo? Levav. Levav significa coração. É uma das formas que significam coração, aparece aí cerca de 250 vezes. Tanto o coração de forma literal, como também muito usado no sentido de mente, atenção, uma disposição, uma coragem. Lembrando que existem duas formas para se escrever coração no hebraico. Uma delas seria apenas aqui, lev, inclusive é mais comum, aparece cerca de 600 vezes no texto hebraico, no hebraico clássico ou bíblico, como nós chamamos aqui. E essa outra forma, levar, também é muito comum, ok? Então, te louvarei, odha, beyosher levav, com o coração íntegro, com inteireza de coração. Pois bem, continuando
Então, a segunda parte do versículo, e nós temos aqui esse acento chamado atná, que marca justamente a metade do versículo, não no sentido de número de letras ou de palavras, mas de ideia do versículo. Então, continuando aqui, vai dizer o texto: Belomidi misptei tzedekerra. Belomidi. Vocês vão perceber que esse prefixo bet é muito comum mesmo, tá? Ele é bem comum aqui, você já deve ter percebido isso. Então, nós temos aqui o B, né? Na mesma ideia de em no, porém, nós temos um verbo aqui, certo? Nós temos o verbo lamad. Lamad, que no calo, no grau calo, certo? Calo, no infinitivo construto que está aqui, traz a ideia de aprender, captar, compreender. Aprender seria uma tradução mais exata, mais correta. Então, aprender. Então, como ele está no infinitivo, nós podemos traduzir justamente dessa forma, o infinitivo chamado de construto, que é um que aceita sufixos, certo? Então, aqui nós temos o sufixo da primeira pessoa, como um singular, ou seja, eu. Esse sufixo que aqui aparece, esse hirikyud, é o sufixo, ok? Hirikyud, que é o sufixo que significa me, mim, algo nesse sentido, para mim, mim. Então, belomedi, lomed, essa forma do infinitivo construto, que inclusive não é a forma mais comum do infinitivo construto, a forma mais comum seria lemod, mas aqui lomedi, ok? Lomedi, então, esse B, que normalmente nós traduzimos como em e no, aqui ele funciona como um advérbio junto com esse verbo, trazendo a ideia aqui de oportunidade, de momento. Então, quando eu aprender, quando eu compreender, ok? Quando eu aprender. Então, essa é a ideia que a gente pode usar aqui nessa tradução, ok? Então, quando eu aprender, ok? Houve um erro aqui, está a mais, ok? Repetiu da frase anterior, da oração anterior, mas não tem problema, continuando aqui. Mispitei sedekerra. Então, nós temos uma oração aqui com duas palavras muito importantes no vocabulário bíblico. Mispitei, que aqui no caso é uma forma do construto de mispatim. Mispat significa um juízo, uma decisão, uma sentença, também no sentido de uma ordenança, mas a ideia aqui é de uma prolação de uma decisão por parte de alguém, especificamente aqui Deus, né? Então, os seus juízos, as suas decisões, os seus julgamentos, mispitei, e aqui nós temos aqui Sedek, que significa justo, justiça, retidão, algo reto, algo confiável. Então, as suas decisões justas, corretas, nós temos aqui, então, essa forma construta, um substantivo na forma construta, mais um genitivo aqui que atribui uma qualidade, ou seja, os juízos que são justos, os juízos que são corretos. Então, quando eu aprender os teus juízos corretos, os teus justos juízos, suas justas decisões, e mais uma vez vemos aqui o sufixo ra, que é da segunda pessoa, masculino e singular, que são os justos juízos de quem? Teus. Né? O salmista aqui está se referindo ao Senhor, a Adonai. Então, fechando aqui, versículo 7, Odra beosha levav, belomidi misptei tzedekerra. Ok? Continuando, vamos agora para o último, que é o versículo de número 8, que diz assim, Et hokeira esmor, altasveni admeod. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos et hokeira. Et é uma partícula que ela é um sinal, ela mostra o objeto direto, ok? O objeto direto de um verbo. O verbo aqui, nós veremos daqui a pouco, é esse esmor.
Então, et roqueira. Os teus estatutos. Nós temos aqui roqueira, ok? Nós já vimos essa mesma expressão lá em Provérbios, no nosso vídeo sobre Provérbios. Então, nós temos aqui roque, que significa estatuto, ok? Está no plural aqui, roquim, certo? Estatutos, seus estatutos, ok? E, mais uma vez, eu tenho o que aqui? Eu tenho mais um sufixo da segunda pessoa aqui, masculino singular. Ele difere um pouco, porque aqui esse sufixo está sendo acrescido a uma palavra no plural. Perceba que no slide anterior, tem aqui, ó, o ra está acrescido em tzedek. A palavra está no singular. Por sua vez, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o sufixo em uma palavra que está no plural. Isso difere um pouco, então, na forma, mas termina de forma muito parecida, que é ra, ok? Pois bem, então, os teus estatutos. Então, which, justamente essa partícula que está mostrando que roqueira é objeto direto de um verbo. O verbo aqui que vem depois. Significa, aliás, que é o verbo es more. A conjugação do verbo chamar. Chamar, um verbo muito conhecido nosso. Guardar, vigiar, proteger, preservar. Está no calo, no imperfeito, ou incompleto, também conhecido como ictol. Na primeira pessoa comum singular, eu. Né? Eu guardarei. Então, traduzindo essa primeira oração aqui, perceba o atiná, mostrando que é a primeira parte do versículo. Então, et roqueira esmora, ou seja, os teus estatutos guardarei. Então, traz essa ideia de futuro aqui, fica bem traduzido, a tradução aceitável. Então, os teus estatutos guardarei. Agora, nós continuamos com a segunda parte, que diz aqui, al ta'azveni, admeod. Al ta'azveni, o que nós temos aqui? Então, al, certo? Ligado com uma kef, é uma partícula negativa, de negação. Traz uma negação enfática, ok? Em relação a esse verbo que o segue. Então, al ta'azveni. Ta'azveni é uma conjugação do verbo azav. Então, mais uma vez, nós temos um verbo aqui que também está no calo, no imperfeito ou incompleto, ou ictolo. A segunda, que no caso está na segunda pessoa, no masculino singular, se referindo à segunda pessoa, tu ou você, ok? Esse verbo significa deixar, abandonar. Então, o que nós temos aqui é não abandones, ou não abandone. E mais uma vez nós temos uma partícula aqui, N. N, então, é um sufixo da primeira pessoa comum singular. Eu, a mim. Não abandones a mim. Ou não me abandone. Não me abandones. Ou seja, então tem a conjugação aqui na segunda pessoa. Tá, asve. Ou tá, azov, melhor dizendo. Ok? E aí, com o sufixo, torna-se tá, asvene. Ou seja, abandones a mim, não abandones a mim. E aqui é interessante, aprofundando um pouquinho, essa é uma forma que nós chamamos de jussivo, ou seja, tem a mesma forma do imperfeito, se escreve da mesma forma, mas aqui é utilizado com uma ênfase de um desejo, de uma vontade. Então, está expressando a vontade a alguém. Não me abandone, não me deixe. Ok? Perfeito. Alta asveni. Admeod. Então, admeod, essa expressãozinha aqui, admeod, ela traz duas palavras muito importantes, muito comuns, que é o ad, que é uma preposição, perceba que mais uma vez uma kef ligando, e aqui é uma expressão idiomática. Nós temos o ad, que é a preposição até, no sentido tanto espacial como temporal, até determinado lugar ou até determinada situação. Temos o advérbio meod, ok? Meod, que significa muito, trazendo uma ideia de ênfase,
algo que acontece muitas vezes ou com muita intensidade. Então, essa forma composta, ela é traduzida trazendo justamente essa ideia, ao máximo, totalmente, nunca. Então, alta azevene admeot, nunca me abandones. Aí há uma ênfase, nunca, não abandone a mim, não me abandone, nunca. Seria uma tradução interessante aqui, muito embora admeot não signifique literalmente nunca. Não me abandone, ou não me abandones, o máximo que você puder, totalmente. Então, perceba que é uma expressão idiomática que fica de uma forma interessante traduzida como nunca, nunca me abandone, jamais me abandone, ok? E com isso nós terminamos, olha que interessante, a primeira estrofe do Salmos 119. Inclusive, eu trago aqui uma rápida análise, olha que interessante, nesses 8 versículos nós temos aqui, volto a dizer, todos começando com Aleph, certo? Tem algumas coisas em comum aqui. Derer aparece aqui no sentido do caminho do Senhor, né? Então o salmista fala desse caminho. Aparece no versículo 1, Darer. Aparece aqui, Biderahav, ou seja, nos teus caminhos. Aparece aqui de novo, Derahav, ou seja, Derahai, ou seja, o meu caminho, ok? Os meus caminhos. Então, olha que interessante. O caminho do Senhor, 2 vezes, e depois os meus caminhos. Lembrando que conforme o Novo Testamento, né, Haberit Hadashah, Jesus é o caminho, certo? Aí nós temos aqui formas de se expressar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Então nós temos aqui no versículo 1, Torat, ou seja, Torá, né? Torat Adonai, está no construto, a Torá do Senhor, a instrução do Senhor. Temos aqui Edotav, ou seja, os seus estatutos. Temos aqui Picudeira, ou seja, suas ordenanças, os Picudim de Adonai, né? Picudeira. Temos novamente aqui Ruqueira, falamos agora há pouco, também estatutos, traz essa ideia de estatutos. Então perceba que são sinônimos, formas de se expressar a mesma ideia. Temos aqui Mitzevoteira, ou seja, os Mitzevot, os mandamentos do Senhor. E novamente aqui, Mishpetei Sedekeira. Então, as sentenças, as decisões justas, corretas, e novamente repete aqui Ruqueira, os estatutos. Então, perceba que de forma poética o autor traz aqui várias ideias sobre a palavra do Senhor. Em azul eu coloquei aqui os verbos que aparecem, né? Rolerrim, ou seja, os que andam, mostrando que há uma necessidade de sermos proativos. Notzarei, ou seja, os que guardam, os que observam. Idrishurru, ou seja, aqueles que buscam, que investigam, que procuram. Halahu, ou seja, novamente a ideia de andar, caminhar, como está aqui no versículo 1, porque se refere novamente ao caminho. Lismor aparece 2 vezes seguidas, ou seja, guardar, guardar com intensidade, meod, guardar seus estatutos. Aparece aqui lo evosh, ou seja, não serei envergonhado, consequência de guardar os mandamentos do Senhor. Behabiti, ou seja, o verbo aqui também na ideia de observar, obedecer. Oderra, louvarei, o verbo lamet, né? Belomiti, aprender. E por último, novamente, vemos aqui o mesmo verbo chamar, no sentido eu guardarei. E para encerrar nosso vídeo, e já te convido a se inscrever no canal e curtir, comentar e compartilhar, assim você nos ajuda e compartilha o conhecimento. Em amarelo eu coloquei aqui o clamor, o desejo do salmista, terminando essa primeira estrofe. Al tazveni admeot. Não se esqueça de mim jamais. Jamais te esqueças de mim, ou seja, ao guardar, ao observar, ao caminhar, ao me lembrar, ao procurar, investigar os teus mandamentos. O meu desejo é que não te esqueças de mim, Senhor. Ok? Pois bem, espero que tenha gostado. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. E, mais uma vez, te peço, nos ajude a divulgar. E fico na expectativa aí dos teus comentários, ok? Até mais.